Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula online, né? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um assunto muito importante, que é o ponto de partida para uma série de outros assuntos que caem em provas que nós iremos fazer, como IF, como CAP, que servem como base também para provas que nós faremos depois, como o Enem e demais vestibulares. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre o conceito e também as diferenças entre frase, oração e período. Junto com esse material, a gente também tem uma parte de exercícios, em que vocês vão poder exercitar tudo que a gente falar ao longo da nossa explanação aqui online, né? E espero que vocês gostem da nossa aula online. Vamos lá? Começando. Bem. Um pouquinho aqui. Primeira parte aqui a gente construiu o conceito, né? E a língua portuguesa ela é dividida em várias linhas de atuação. A gente estuda morfologia, a gente estuda fonética, a gente estuda linguística e a gente também estuda a sintaxe, que está associada aí à famosa análise sintática, em que a gente associa todas as classes de palavras, que é um conceito que está dentro de morfologia. Morfologia vem de forma, né? E aí dentro da sintaxe a gente estuda o que? A gente compreende como que essas relações são estabelecidas, como que as palavras se estabelecem entre si e dentro de uma estrutura. Então, o primeiro passo para a gente começar a entender a análise sintática é aprender essa diferenciação inicial entre frase, oração e período, que inclusive é um conteúdo-chave mais para frente quando a gente estuda período composto. Eu até coloquei um mapa mental no finalzinho desse slide, que é uma matéria que a gente também estuda, só que um pouquinho mais para frente. Toda matéria mais complexa, ela exige um conteúdo básico. Esse é um deles. Então, quando a gente trabalha com o conceito de frase, o que seria de fato uma frase? Né? É um enunciado que tem um propósito comunicativo que não necessariamente precisa de ter um verbo, porém, ele precisa ter sentido completo. Precisa ter essa interação verbal com o receptor da mensagem. Ou seja, a frase ela não precisa de verbo obrigatoriamente, mas ela precisa fazer sentido, ok? E aqui eu coloquei algumas características das frases para vocês observarem. Primeira característica: o início e o final da frase são marcados na escrita por uma pontuação específica, que pode ser um ponto final, uma interrogação se for uma pergunta, reticências quando deixa essa frase em aberto, ou ainda uma exclamação. Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. Não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade, como é visto na frase interrogativa ou declarativa. Se eu falo, por exemplo, você pode pegar um copo de água para mim, por favor? Olha o tipo de entonação que eu uso, porque é uma frase interrogativa. Diferente quando eu tenho uma frase mais firme, quando eu digo, saia da sala. Então, eu tenho um tipo de impostações de voz diferentes que estão associadas ao tipo de pontuação. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Exemplo, quando eu entro lá no hospital e tenho o aviso de silêncio, eu tenho uma única palavra. E mesmo sem eu ter o verbo,
aquela frase ali tem sentido completo. Por quê? Porque a próxima característica já me diz que podem apresentar um verbo ou não. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula, isso é muito importante, e pelo sinal de pontuação no final. Então, o início é marcado com letra maiúscula e o final da frase com a pontuação. Ok? Vamos para alguns exemplos que nós temos aqui. Ai, socorro. O quê? Mas que coisa terrível! Quanta bagunça! Que tragédia! Como assim? Tenho muito a fazer. Fogo! Então, aqui a gente tem alguns exemplos de frases. Notem que a maioria delas são pequenas, são enxutas e todas fazem sentido. Tudo bem? Continuando, quais são os tipos de frases que existem? Nós temos as frases interrogativas, em que eu tenho essa entonação da pergunta, geralmente é finalizada com ponto de interrogação. Que dia você volta? Que horas você chega? Você vai com a gente ao shopping? Então, essa entonação da frase interrogativa, ela é muito característica. A gente meio que automaticamente consegue entender que essa frase indica uma pergunta. Temos as frases exclamativas, que tem uma entonação mais expressiva, normalmente com uma reação mais exaltada, e geralmente é finalizada com uma exclamação ou reticências. Exemplo: ai, que susto! Que horror! Sério? Jura? Temos as frases declarativas, que não são marcadas por uma entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com ponto final. Amanhã não poderei levantar. Ou não poderei ir à sua festa. Amanhã chegarei atrasado ao trabalho. Então, são normalmente ou afirmações ou negações, mas são frases mais lineares. E as frases imperativas, que é o enunciado que traz um verbo no modo imperativo, que normalmente indica uma ordem ou um pedido, né, por conta do modo imperativo do verbo, e é finalizado pelo ponto de exclamação ou ponto final. Fale mais baixo. Saia da sala, por favor. Faça silêncio. Chegue em casa na hora que combinamos. Você não é todo mundo. Nossa mãe adora falar isso, né? Todo mundo em casa deve ter ouvido isso. Ok? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oração. A oração já é uma unidade sintática, porque é um enunciado linguístico que tem uma obrigatoriedade, ela tem que ter verbo. Então, na verdade, a oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, porque se eu tenho um verbo, eu tenho um predicado. E geralmente a oração apresenta um sujeito. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. É claro que a gente tem a oração sem sujeito, né? A gente vai estudar isso nos tipos de sujeito. Também é uma aula que a gente vai ter. Mas os termos da oração são divididos em termos essenciais, sem os quais a oração não pode existir, termos integrantes e termos acessórios. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns exemplos de orações. Corra! Tem até um filme com esse nome, assim, meio de terror. Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Notem o que todos esses enunciados têm em comum. Todos eles possuem verbo. Então, eles são chamados de oração. E o período também é uma unidade sintática, certo? E é um enunciado que ele é construído de que forma? Por uma ou mais oração. Se eu tiver uma oração somente, eu tenho o que a gente chama de período simples. Se eu tiver duas orações ou mais, eu tenho o que eu chamo de período composto.
que é uma matéria que a gente também estuda. Normalmente, a gente estuda no 8º e aprofunda no 9º ano. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. A gente consegue perceber quantos períodos tem pela contagem dos verbos, certo? A gente percebe ali quantas orações tem. Os períodos podem ser simples ou compostos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Deixa eu ver isso aqui. Bem, os períodos simples são aqueles que são constituídos por somente uma oração, simples. Um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo, os dias de verão são muito longos. Aqui eu tenho a presença do são, que é a flexão do verbo ser. Verbo de ligação que indica estado. Tudo bem? Aqui ao lado eu tenho período composto. Período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, eu tenho ali na Constituição 2 ou mais verbos. Exemplo, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Período composto por 3 orações. Quais são os verbos que eu tenho ali? Tenho o verbo ligar, tenho o verbo dizer e tenho o verbo vir. Claro que eles estão ali flexionados. Tenho ligou, dizer e virá. Tudo bem? Aqui no finalzinho eu coloquei para vocês um mapa mental que antecipa aí um pouco sobre o período composto, né? Como que o período composto pode ser dividido. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. A gente não vai aprofundar porque isso é uma matéria que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre como que ele é dividido. O período composto ele é dividido em 2 partes. Você tem o período composto pelas orações coordenadas e pelas orações subordinadas. As orações coordenadas, elas são chamadas assim porque elas são independentes. Então, eu posso juntar 2 orações e elas fazem sentido sozinhas, elas não precisam estar juntas obrigatoriamente. Diferente das orações subordinadas. O que significa ser subordinado a alguém? Ser dependente. Por exemplo, quando a gente é adolescente, nós somos subordinados aos nossos pais, certo? Em vários aspectos, emocional, financeiro, dentre outros. Então, as orações subordinadas, elas são dependentes. Elas dependem de uma oração principal para que elas tenham um sentido completo. As orações coordenadas, elas são divididas em 2 tipos. Em assindéticas e sindéticas. Por quê? A conjunção, que funciona ali como uma ligação dentro do período, ele é chamado de síndeto. Quando eu não tenho conjunção, as orações são chamadas de assindéticas. Normalmente, ela acaba sendo separada por uma vírgula. Fui ao shopping, vírgula. Depois fui para casa. Notem, eu não tenho uma conjunção. Diferente de quando eu digo fui ao shopping e depois fui para casa. Eu tenho a conjunção e, que é uma conjunção ali primeira, aditiva. Eu estou adicionando uma informação. Então, quando eu tenho uma conjunção, as orações são chamadas de orações coordenadas sindéticas, que podem ser subdivididas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ok? Essas são as orações coordenadas. As subordinadas, elas já são um pouquinho mais complexas, porque elas têm mais subdivisões. Elas são divididas em 3 tipos, que se subdividem mais um pouquinho. Nós temos as substantivas, adjetivas
e adverbiais. As adjetivas são as que são um pouco mais fáceis. Por quê? Elas utilizam ali um pronome relativo e são divididas em restritivas e explicativas. As substantivas são divididas em 6 tipos. Primeira, subjetiva. Segunda, predicativa. Terceira, completiva nominal. Quarta, objetiva direta. Quinta, objetiva indireta. E sexta, apositiva. Notem que os nomes são muito próximos de termos que são utilizados quando a gente faz análise sintática. Ó. Completiva nominal, complemento nominal. Objetiva direta, objeto direto. Objetiva indireta, objeto indireto. Apositiva, aposto. Isso é uma coincidência? Não. Isso tem relação justamente com esses termos que fazem parte da análise sintática. E nós temos as adverbiais, que também tem relação com a classe de palavras advérbio. E as adverbiais também são subdivididas em 9 tipos. A gente tem número 1, causal. Número 2, comparativa. Número 3, concessiva. Número 4, condicional. 5, conformativa. 6, consecutiva. 7, final. 8, temporal. E 9, proporcional. Cada uma dessas 9 classificações está associada a um tipo de conjunção que é utilizada. Exemplo, a adverbial final vai utilizar conjunções como a fim de que, para que. Temporal vai utilizar conjunções que têm marcação ali de relação de tempo. Proporcional, ideia de proporção. Concessiva, de concessão, ainda que, mesmo que. Comparativa, comparação. Causal, causa. Os nomes eles são bem explicativos. Esse tipo de exercício de conteúdo demanda bastante treino com exercício, né? Por isso que nossas aulas sempre irão acompanhadas com listas de exercícios para vocês treinarem. Só lembrando que essa matéria de período composto, a gente está só entrando superficialmente, não vai estar nessa lista de exercícios de agora. Por quê? Porque a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. A lista de exercícios que vocês vão fazer agora é sobre frase, oração e período. Por quê? É muito importante nesse momento a gente saber a diferença entre os três, para que quando a gente chegue nesse conteúdo aqui, que tem um nível de complexidade um pouco maior, a gente consiga desenvolver aí com mais tranquilidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que a gente esteja em breve de novo com as nossos encontros em sala, com as nossas trocas que são sempre tão valiosas e enriquecedoras. Um grande beijo da professora Ebony, com saudade. Bom estudo para vocês.